Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Descomplica aí, uma forma muito simples de trazer até você a notícia do dia a dia e descomplicar, esmiuçar direitinho para você entender o que está acontecendo ao seu redor. E o nosso programa de estreia é com ele, Marcos Libório, secretário municipal de Meio Ambiente de Santos. Libório, seja muito, muito bem-vindo. Olha, Roberta, muito obrigado. É uma honra estar aqui, né, nesse primeiro programa. Fantástico. Vamos descomplicar, né? Então vamos começar descomplicando uma notícia complicada. A gente teve um acordo, ou está em tramitação, um acordo entre Mercosul, União Europeia, para que haja uma zona de livre comércio. Agora, o grande problema, Libório, é que pode haver um entrave nessas negociações, e esse entrave se chama Amazônia. Traduzindo em miúdos, descomplicando esse fato. O que a Amazônia tem a ver com isso? Olha, o Brasil, ele é um grande exportador de commodities, né? Commodities, se a gente falar descomplicadamente, é milho, trigo, algodão, ouro, ferro, né? São vários tipos de commodities que são negociados entre mercados. Mercosul e o mercado comum europeu. A Amazônia, estando num dos itens mais importantes desse acordo, significa que nós precisamos comercializar aquilo que não desmata e priorizar esses itens, né? O mercado comum europeu precisa investir no Brasil também em atividades que protejam o meio ambiente. Por iniciativa da própria sociedade europeia, as cláusulas ambientais que eram não obrigatórias, não vinculantes, eles tornaram obrigatórias. O governo brasileiro entende que pode haver diálogo, etc. O que a gente entende? Que nós temos que ter, de alguma maneira, nesse acordo, a negociação de itens, rastreabilidade daqueles produtos que não desmatam. Comprar madeira de desmatamento é uma coisa que é prejudicial para a Amazônia e é prejudicial para as empresas que porventura vêm comprar no Brasil, né? Ninguém quer ter sua marca vinculada a um produto de desmatamento. Isso faz parte desse acordo. Nós tivemos aí uma sinalização de investimento no Brasil da ordem de 20 milhões de euros. A Úrsula, presidente da Comunidade Europeia, sinalizou que vai investir no Brasil da ordem de 20 milhões de euros. Não é nada perto da Amazônia. Nós estamos falando de 100 milhões de reais. É bem pouco, mas já é uma sinalização de que esse acordo pode vir a ter êxito com um olhar ambiental. Para nós é importante. Agora a gente está falando de um acordo antigo, não é nada novo agora, né? Que 95? É, antigo, até há muito tempo. Inclusive foi interrompido por um tempo. Foi criado um fundo amazônico, né, justamente para receber investimentos destas empresas que compram as commodities brasileiras e que possa também haver uma compensação ambiental a nível mundial. Foi parado durante um tempo do último governo. Os repasses, tanto Noruega, Alemanha, que são os maiores investidores, falaram que não iam depositar mais também. E agora, essa sinalização do retorno de aporte de capital, aporte de dinheiro no Fundo Amazônico, para nós é importante. Agora, precisa ter um equilíbrio nisso. Rastreabilidade, observação das fontes, madeira que não seja desmatamento, é fundamental, que a gente não promova desmatamento, não há dinheiro que pague isso. Né? E que a gente possa também ter a exploração dos nossos recursos minerais dentro de um respeito, dentro de um equilíbrio, aquilo que for essencial, né? Não aquilo que for de atividade predatória. Agora, Libório, aí é uma questão de opinião. Quando a gente for falar de soberania do país, a Amazônia é do Brasil, né? Pelo menos é o que a gente ainda acredita. Não que seja de verdade, mas ela pertence ao Brasil. Quando a gente tem esses acordos aí com esses senões, né, senão, incluindo a Amazônia, você acha que isso pode interferir na soberania do país? E a Amazônia, ela pode ser o pré-requisito desse acordo não vingar? Olha, até pode. É uma luta de forças mesmo, né? Queda de braço, né? É uma queda de braço, muito bem. Falou bem. E assim, eu acredito que sim, o que a gente precisa, de alguma maneira, é entender que o Brasil
não pode interromper suas atividades comerciais. Como que a gente vai falar de interromper a venda de soja? Sim. Não dá, porque o Brasil depende O muito. agronegócio, né? O agronegócio, ele é fundamental na geração de emprego, economia, etc. O que a gente precisa realmente é ter a fonte daquilo que é produzido de forma sustentável. Nós precisamos que essas grandes marcas saiam simplesmente da propaganda e entrem na sustentabilidade de forma. Então, quando a gente fala de um acordo como esse, nós estamos falando de equilíbrio, balança comercial. Não estou tratando de soberania, de controle territorial. O controle territorial, a soberania, a decisão é do Brasil e precisa continuar assim. O que precisa haver na decisão de governo é justamente uma observação. O quanto é importante vender, o quanto é importante agregar tecnologia na agricultura que já existe, no agronegócio que já existe, na exploração das terras viáveis já desmatadas e não recuperáveis, mas aquelas áreas que já são de plantação. Então, se a gente implementar a agricultura, tecnologia na agricultura, nós também podemos ampliar a nossa capacidade de negociação. Isso fala muito a respeito da não necessidade de desmatar. E eu mantenho a minha soberania, mantenho a minha autonomia da Amazônia e coloco aquilo que o mundo quer comprar do Brasil, a soja, o alimento, tantos itens, de uma forma sustentável. Esse é o fato. Nós não estamos falando de soberania territorial, mas nós estamos falando de geração de emprego e renda no Brasil. Ok, descomplicou aí? Entendeu direitinho a questão da Amazônia? Então, já que a gente está falando de sustentabilidade, queria trazer um assunto aqui que é o prêmio que Santos ganhou, é isso? Santos ganhou o primeiro lugar do Brasil no quesito meio ambiente no prêmio Cidades Sustentáveis 2023? Isso é muito legal, né? Quando a gente vê o resultado, a gente não trabalha para ganhar prêmio, mas é bom quando a gente ganha prêmio. Ninguém reclama, né? Ninguém reclama, é um bom reconhecimento. E em Santos a gente vem trabalhando há bastante tempo com coerência, perseverança, né? E a gente entende que, de alguma maneira, essas métricas, elas são importantes. O prêmio compara 5.700 cidades. Aí você tem cidades grandes, cidades médias, pequenas, e aí você tem eixos de governança, financeiro e meio ambiente. No meio ambiente, Santos ser reconhecido como primeiro lugar do Brasil, para nós é fantástico, porque é o resultado de muito esforço. Sim. Né? Lá atrás, há alguns anos atrás, quando a gente começava a falar da solução do lixo na praia e tal, não estava falando de lixo, estava falando justamente da busca de solução. Né? Como que a gente resolve isso? Quando nós falamos de deslizamento nas encostas, nós falamos de reflorestamento, né? Que aí é uma pergunta conversa com a outra, né? As pessoas não podem comprar madeira que seja de desmatamento, assim como nós também não podemos comprar e incentivar o desmatamento aqui da nossa Mata Atlântica, que é um dos biomas mais afetados. Esse prêmio que nós recebemos foi pelo Plano Municipal da Mata Atlântica, porque nós fazemos uma conversa, uma iniciativa trazendo a universidade, a sociedade civil, mais de 3 anos de diálogo, de reflorestamento das encostas, que é onde tem deslizamento, e também desse trabalho com a população. É árvore em meio urbano, árvore no meio nas florestas, né? E a gente consegue ter um eixo bem trabalhado, social e ambiental. E quando você fala desse relacionamento, dessa conversa com a população, você está falando de educação ambiental em escolas também? Não necessariamente. Também. É que para a construção dessa política ambiental, a gente não tem como não falar de educação ambiental. Né? Nós precisamos entender como produção e escoamento. A gente produz pesquisa, a gente produz gestão pública e a gente precisa escoar para decisões futuras e gerações futuras através da educação ambiental. Né? Como é que a gente vai transferir conhecimento? Então nós precisamos trazer a academia, trazer as universidades para a discussão da gestão pública, trazer a pesquisa e transferir, de alguma maneira, colocar nas escolas aquilo que nós estamos fazendo. Né? Então por que nós replantamos? Por que nós, para cada árvore tirada em Santos, são necessárias 10 árvores plantadas?
Qualquer um que tirar uma árvore de Santos, não é proibido tirar árvore, há uma lei para isso. Você precisa ter autorização da prefeitura. Se for provado que você precisa tirar aquela árvore, tudo bem. Você precisa plantar 10 árvores. Isso está na regra. E a gente tem cumprido essa regra. Então, só para a gente trazer para a realidade das pessoas, a gente até estava conversando isso. Eu tenho na minha casa uma árvore que está condenada. Pode cair, pode trazer algum acidente, enfim. Eu posso retirar, ou obviamente mandar retirar essa árvore? Então, o que a gente exige, né? Que a sua árvore que está condenada seja dita por alguém que entenda de que a árvore está condenada. Por quê? Por exemplo, você pega um profissional de TI, né? O que ele sabe de árvores? Com todo respeito. Então, a lei exige que seja dado um laudo do engenheiro agrônomo que entende de árvores. Você já teve um laudo de alguém de TI? Não, porque a gente não aceita. Ainda não. Mas, assim, um laudo de um engenheiro agrônomo dizendo que a árvore está condenada, dizendo que tem cupim, que está oferecendo risco à população, aos moradores. E aí sim, a gente estabelece as condições de retirada da árvore, dá autorização para a remoção da árvore e coloca ali a compensação. Se é espécie nativa tal, e são 10 árvores a serem plantadas e acompanhadas por 2 anos. Nossa. O desenvolvimento. Ok, e o local dessa árvore escolhido por quem? Prefeitura. Nós temos um mapeamento, não está perfeito, não está completo ainda, mas nós temos um mapeamento e índice de arborização por bairros na cidade. Então nós sabemos que alguns bairros, a própria Zona Noroeste, o Campo Grande, alguns bairros eles são mais carentes de arborização. Então nós direcionamos as compensações ambientais para esses locais. Muito bacana, ganhamos um prêmio então, né? Cidades Sustentáveis. Justo. E tem um evento agora muito importante também, né, Libório? Santos pelo Oceano? Santos pelo Oceano. Olha que interessante, né? Como você abordou bem. Porque nós estamos aqui cercados pela Mata Atlântica, que é um dos biomas mais afetados, mais degradados do país. Hoje somente 13% da Mata Atlântica está preservado e estamos de frente ao Oceano Atlântico. E Santos tem uma política muito clara, né, de cuidado, e a gente assim entende que o oceano começa aqui na nossa praia. Dias 24 e 25 de junho teremos o Santos pelo Oceano, que é um evento que acontece desde 2017, que reúne aquelas pessoas que amam e respeitam o mar. Então nós temos remo, né, canoa havaiana, stand-up, prancha, natação, polo aquático, várias atividades na água, na praia também, de pessoas que normalmente já fazem uso ali, já são os nossos fiscais ambientais, mas é aberto à população. E também atividades na areia, né, como mutirões de limpeza e várias tendas com os projetos que estão sendo realizados em Santos. Santos pelo Oceano é um tremendo evento. Eu digo que é o nosso Natal ambiental em Santos. Vai acontecer dia 24 e 25 de junho. Agora, você tocou num ponto importante que é o seguinte, você leva as pessoas que utilizam já o mar, né, como prática esportiva, ou seja, a gente tem esportes náuticos, se é que pode falar assim, esportes aquáticos, nesse fim de semana, e você tem essas campanhas de conscientização, principalmente do descarte irregular do lixo nas praias. E esse é um problema que a gente vem falando já há muito tempo, né, Libório? Sobre como que está a qualidade das nossas praias, da onde que vem esse lixo. Eu sei que você já mapeou em algum momento, né, de todo esse trabalho, da onde vem a maior parte desse lixo que a gente encontra nas areias das praias de Santos? Olha, Roberta, é tão interessante falar disso, porque nós temos metodologia e diagnóstico para encontrar as fontes, né, a origem desse lixo que chega na praia. Eu não posso deixar de citar o período da pandemia, porque no período da pandemia as praias estavam fechadas, não tinham banhistas, e o lixo continuava chegando com a corrente, com as ondas, né? Aí nós aproveitamos aquele período e, através de uma metodologia, que é uma metodologia usada no mundo inteiro para comparar a praia, e fizemos aqui uma amostragem da origem. E a gente observou que 80% do resíduo que chega na praia é resíduo da origem da terra, das palafitas, vem pelo canal do estuário.
e em torno de 20% é de origem da praia mesmo. São coisas de usuários de banhistas mesmo, mas tem itens mais variados, né? Extensão de tomada que chega na praia, pedaço de sofá, né, tecidos, coisas que os banhistas não usam normalmente. Então, identificar essas fontes foi necessário para que a gente pudesse agregar soluções. Então, nós colocamos ecobarreiras flutuantes em todos os canais, por exemplo, que percebemos que o lixo estava chegando pelos canais também. Não entra mais sofá no mar agora. A gente está buscando essa solução. E também trabalhando lá nas palafitas, né? Com educação ambiental. Tem um projeto muito legal chamado Beco Limpo, que a gente forma monitores ambientais da própria comunidade de palafitas, né? Então, trazer a população para a solução. Buscar conscientizar a população das próprias palafitas, de algumas comunidades que estão mais próximas ao estuário, de que eles fazem parte da solução, não do problema. Por que é importante a gente trazer isso, né, Libório? Porque, assim, muitas pessoas às vezes entendem, o Santista, eu não sou daqui, né, mas, assim, já convivo há bastante tempo, o Santista, ele é extremamente bairrista. E eu tenho 2 filhas santistas. Então, elas falam assim, esse bando de turista vem aqui estragar nossa praia. Não é verdade. Grande parte das vezes, você acabou de falar, a grande parte do lixo não é culpa. 20%, né? 20% dos banhistas, ok. Então a gente põe ali os turistas 10%, sei lá, porque a gente também usa praia. Mas assim, da onde está vindo, entender o problema e não culpar o outro. Aí entra, acho que a questão da autorresponsabilidade, né? Que é isso que vocês têm trabalhado nas comunidades. A gente trazendo essa responsabilidade para dentro da sociedade, dentro das comunidades, dentro das escolas, dentro das praias, né? Dentro, você que usa a praia lá para fazer sua natação, seu surf, canoagem, enfim, aquele lugar é seu, né? Então, assim, é você retirar o lixo, enfim. Eu acho que essa é a parte mais importante, a gente entender esse processo, né? Olha, Roberta, tu é santista. Virei santista. Tu é santista, tem 2 filhas santistas, então tu é santista. E assim, é importante, né? O equilíbrio das coisas. Tem a parcela do turista, que ele não está exposto à educação ambiental que a gente faz o ano inteiro, mas ele vem aqui na temporada. E é importante eu ressaltar que parece pouco, mas num feriado prolongado, a gente tira 20 toneladas de lixo da faixa de areia. Retiro o que eu disse, então. Isso é de origem... É que perto das 500 toneladas, perto de tanta coisa, parece pequeno, mas não é pequeno, é muita coisa, né? Se tirar 20 toneladas da faixa de areia de uma praia que foi limpa pela manhã... É muita coisa, sim, é muita sujeira. E a gente precisa contar com os ambulantes de praia, com os turistas, com o próprio cidadão, para que a gente possa, de alguma maneira, diminuir a quantidade de lixo. Porque se a maré sobe, leva tudo para o oceano. Eu estou falando da poluição difusa. Aquilo que chega pelo mar, né, aquilo que está no oceano já, ele acaba sendo uma composição. Tanto do que está na praia, quanto com o que chega pelo canal do estuário e das outras cidades. É o lixo de Santos que vai parar em Praia Grande vem para cá. Infelizmente isso acontece e a gente precisa de alguma maneira caminhar de forma metropolitana, que todas as cidades possam implementar medidas de solução. Até porque você tem as correntes, né? O lixo não para ali no limite da cidade. Não respeita a fronteira. Exatamente. Agora, tem um outro tipo de lixo, não sei o quanto ele influencia mares e oceanos, que é a questão dos lixos jogados pelos navios. Existe alguma fiscalização mais intensa em relação a isso? Tem. Tem uma fiscalização do IBAMA, né? Que é uma fiscalização federal. É importante falar que aquilo que é de dano local, municipal, a fiscalização é da própria Secretaria de Meio Ambiente. Aquilo que afeta 1 ou 2 municípios é do Estado. A CETESB fiscaliza algumas atividades com explosivos ou alguma coisa mais, produtos químicos. Então a CETESB, que é a Agência Ambiental do Estado, que fiscaliza. Essas atividades no mar são federais. Então é o IBAMA, é o órgão ambiental federal que fiscaliza. E sim, a regra para tudo.
né? Então tem regra, tem um polígono aonde os navios podem ficar. Há um polígono que precisa ser respeitado. Aos parques ambientais marinhos aqui ao nosso redor. A APA Marinha, Área de Proteção Marinha, aqui em frente, a Marinha Litoral Centro, é aqui em frente. Então, os navios precisam respeitar. Quem dita as regras? O IBAMA. Ok. Tá, então a gente tem cada um no seu quadrado, né? A gente pode dizer assim. Cada um no seu quadrado. Infelizmente, a gente observa desrespeito. Esses dias circulou um vídeo, chegou para mim de várias fontes, várias origens, o mesmo vídeo de um navio descartando resíduo e eles estavam atribuindo como sendo em Santos. No primeiro vídeo que eu recebi, eu acionei o IBAMA. O IBAMA, a diretoria do IBAMA já me respondeu que aquele navio não tinha registro de passagem em Santos nessa data e que aquele despejo era no Rio de Janeiro. Então é importante porque a gente age de forma conjunta. Eu recebi o vídeo, eu recebi a denúncia, mas acionei o IBAMA para que ele pudesse localizar aonde estava aquele navio. E o navio que passava no vídeo, circulou pelo WhatsApp, é em Santos, é em Santos. Não era em Santos, era no Rio de Janeiro. É importante. Eles têm dados federais, eu não tenho. Então a gente precisa se ajudar mutuamente. Quando o dano é local, o IBAMA também conta com a Secretaria do Meio Ambiente para que a gente possa trocar informações. Libório, só para a gente fechar essa questão do Santos pelo Oceano, quem quiser participar é só chegar lá. Tem alguma programação específica nesse fim de semana? Tem várias coisas vão acontecer. É importante observar o que está no site da prefeitura, né? E algumas atividades, se vai remar, se vai nadar, vai pegar onda, tem que fazer inscrição. Mas o evento em si ele é aberto e gratuito, tudo é gratuito, né? Mas só se for remar por uma condição de organização das canoas, aí entra no site da prefeitura, lá tem um link e aí você faz a tua inscrição. Vamos falar um pouquinho do Libório? A gente tem percebido, né, Libório, você é um secretário extremamente atuante. Aliás, parabéns pelo seu trabalho, é reconhecido mundialmente, né? A gente tem o nosso secretário aqui em Paris, não sei mais aonde, trelelé, cheio dos prêmios, enfim. Qual é o seu sonho quando você fala de meio ambiente? Caramba, olha, eu tenho um filho de 7 anos, o Pedrinho, e a gente vai à praia. E o Pedrinho, quando vê um lixo na praia, ele fala: pai, tua lei não tá funcionando. Meu sonho é que o Pedrinho fala: olha, pai, que legal, tua lei tá funcionando. Ou então, olha como melhorou, que bacana. Eu tenho um sonho. A gente sabe da complexidade das coisas, mas eu penso em sempre poder fazer parte da solução. O dia que eu entender que eu estou fazendo parte do problema, aí eu me retiro, né? Mas enquanto eu estiver trabalhando, entendendo que eu estou fazendo parte da solução, esse é meu sonho. Fazer parte da solução, né? Eu costumo falar que eu gosto de pensar até que eu sou, assim, é uma forma muito simples, mas que eu seja a resposta de oração. Algumas pessoas oram por resultados, que eu posso ajudar de alguma maneira. É bom você trabalhar de forma positiva, né? Ter um propósito. Eu gosto de trabalhar. Segredo do sucesso. Dedicação, esforço e saber que alguma coisa vai acontecer durante o dia para te tirar do foco. Então saiba e mantenha o foco. O que mais te incomoda? Desrespeito. Mais me incomoda é desrespeito, sabe? É quando a gente busca colocar conhecimento, colocar ciência, informar as pessoas, avisar que aquele caminho é o caminho ruim e, infelizmente, as pessoas entendem que não, vamos tentar, e aí chega no limite. E aí só descobre que passou do limite depois que passou. Aí é complicado. Eu costumo falar assim, o problema das consequências é que elas vêm depois. Se elas viessem antes, as pessoas pensavam melhor. Quem é o Libório daqui a 5 anos? Uau! Ou quem será o Libório daqui a 5 anos? Eu espero que seja um cara mais feliz, né? Assim, eu sou feliz, mas eu acredito que hoje estou fazendo um mestrado, né? Me dei esse Qual que é desafio no Instituto do Mar, né? Justamente sobre governança, né? Ciência e tecnologia do mar, sobre governança, aonde que o serviço público está falhando, aonde que a gente pode melhorar. Essas são as respostas que eu quero dar
com a minha pesquisa, né? Como que a gente consegue melhorar tudo isso. E eu acredito que daqui a 5 anos a gente possa estar colhendo frutos de toda essa pesquisa e todo esse estudo. Libório, muito obrigada pelas suas informações, muito obrigada por ter descomplicado um pouquinho essa logística do meio ambiente, né? Essa problemática que envolve pessoas, meio ambiente, decisões políticas, enfim. Sucesso para você sempre, viu? Muito obrigado, né? E a gente descomplica. É só pensar que o meio ambiente é a nossa saúde, é a nossa sobrevivência, né? Então a gente precisa ser inteligente, né? E estratégico. É isso aí. E o Descomplica fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente espera você no próximo Descomplica. Até mais.